Bom dia, o pessoal do Instagram, sejam bem-vindos. Nós estamos começando nossa transmissão por aqui. O Facebook está um pouquinho mais lento aqui. Sejam bem-vindos a essa reflexão de sábado. São 10 horas e 32 minutos. Eu comecei um pouquinho, 2 minutos atrasado aqui, mas vocês são bem-vindos. Regina, seja bem-vinda, viu? A Julie, a Júlia, Buffet Julie entrou aqui. Seja bem-vinda, viu, Júlia? Nós vamos aqui fazer uma breve oração para nós iniciarmos o culto desta manhã. Stephanie Sabino, Sérgio, Batista, Denise, é bom ter vocês aqui, viu? Que alegria e que saudade de estarmos juntos na igreja. Logo, logo, assim eu espero, nós poderemos desfrutar de um ambiente bem agradável ali na igreja. Claro, guardadas as devidas restrições, né? Oremos para que isso aconteça logo. Tem muita gente aqui, eu não vou conseguir mencionar o nome de todo mundo, mas vocês são bem-vindos. Vamos orar e nós vamos para o texto desta manhã, tudo bem? Querido Deus, nosso Pai e nosso Rei, nós louvamos o nome do Senhor na manhã deste sábado e pedimos ao Senhor a iluminação do Espírito Santo. Enche-me com o teu espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Senhor, dê facilidade também para esta audiência virtual que me acompanha. Que o Senhor esteja com as igrejas aqui do distrito de Osasco, a Igreja Central de Osasco e a Igreja do Kennedy. Esteja também com os amigos que são de outras igrejas, igrejas pelas quais eu já passei já no meu ministério pastoral e que estão me acompanhando agora aqui também por essa transmissão ao vivo. Fique também com aqueles que não têm religião ou que não têm uma igreja que frequentam, que talvez estão assistindo ao vivo ou que assistirão futuramente a estes vídeos. Eu peço ao Senhor que ilumine a mente deles e que eles tenham facilidade aí para compreender a respeito de Jesus, da sua graça, da sua misericórdia e darem atenção à sua palavra. Eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que bom tê-los aqui, viu? Nós vamos aqui para o texto desta manhã e eu convido para você abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 4. João, capítulo 4. Tá? Eu vou esperar você encontrar. É um texto fácil de ser achado, né? Mas eu vou esperar você encontrar aqui João, capítulo 4. Nós estamos estudando neste mês de junho, e talvez o mês de julho também nós faremos esse exercício de estudos, né? Nós vamos estudar aqui o quarto evangelho, que é o evangelho de João. Nós começamos lá no capítulo 1, apresentando o prólogo de João, ali os 18 primeiros versículos do evangelho, do capítulo 1, e nós trabalhamos ali a ideia de que Jesus está operando uma nova criação, né? Ele está com a menção de textos como o versículo 1, que diz no princípio, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Esse texto remete a mente do leitor, leva a mente de quem está lendo para Gênesis. Gênesis 1, ali, a criação. Então, Jesus aqui, a proposta que João está trazendo é de uma nova criação, né? E essa nova criação, essa ideia é desdobrada aqui nos capítulos seguintes, o capítulo 2 e o capítulo 3. Nós vimos ali no capítulo 2 Jesus transformando a água em vinho, e essa expressão da água para o vinho, ela ficou bastante conhecida, bem evidente, né? E até mais conhecida do que a ideia de que Jesus o responsável pela mesa ali, né? O que a gente chama de mestre-sala, e nada tem a ver, já disse, com questão de carnaval, é simplesmente traduzido do grego, que significa o, o responsável, né?
a- o encarregado da festa, é só isso, né? O encarregado da festa, ele diz assim, olha, primeiro servem o melhor vinho e depois servem o inferior. Então, essa ideia de que Jesus é, fez algo superior, né? E há essa comparação com o vinho anterior, que era inferior, essa ideia é muito importante para a gente entender que Jesus está apresentando uma nova e melhor coisa diante dos convidados da festa. Já disse que estudiosos sérios entendem que ali não havia embriaguez naquela festa. Eram parentes de Jesus que estavam se casando ali e Maria tinha entrada livre na festa, tanto é que ela dá pitaco, ela fala assim, ó, Jesus, acabou o vinho, aí Jesus até fala, mulher que tenho eu contigo, dá a impressão de que ele está sendo grosseiro, mas não é isso. Volta lá nos vídeos anteriores que você vai entender isso que a gente está falando. E Jesus ali faz aquele sinal diante dos discípulos para que eles acreditem em Jesus e para que a glória de Cristo seja manifestada naquele momento. Depois nós temos ali a história de Nicodemos. Jesus se revela a Nicodemos como ele não se revelava aos fariseus, aos judeus, aos demais judeus. Ele se revela a Nicodemos, que era um dos principais dentre os judeus, e ele faz declarações da sua missão, né, do objetivo pelo qual ele estaria aqui, que seria morrer pela salvação da humanidade, né? E aí João declara aquela famosa declaração de João 3,16, que a gente conhece de cor, que diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É, Bem, esse é um breve resumo até aqui. E em Nicodemos ali, realmente Jesus também fala sobre o nascimento, né? Ele fala que Nicodemos precisava nascer do alto, porque quando você tem na sua Bíblia ali nascer de novo, essa expressão de novo vem do grego anoten, que significa do alto. Então, o de novo ali na verdade é nascer do céu. É um contraste mesmo. Jesus está fazendo um contraponto com o nascimento natural que Nicodemos teve e que todos nós temos, com o nascimento sobrenatural, com essa vida espiritual. Olha só, vinho superior que Jesus produz, né? Suco de uva puro, maravilhoso que Jesus produz, comparado com a bebida que eles tinham anteriormente, o novo nascimento, o nascimento do alto, o nascimento sobrenatural, comparado com o nascimento natural. E hoje nós vamos ver também essa mesma ideia presente aqui no capítulo 4 do quarto evangelho. Eu acho que você já encontrou e nós vamos ler, tá bom? Quem achou, digite achei. João capítulo 4, verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Existem três macro, ou pelo menos existiam três macro-regiões em Israel nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus. A Judéia, que ficava ao sul, a Samaria, que ficava no intervalo ali, ficava entre a Judéia e a Galiléia. E a terceira é a Galiléia, né? Então, Judéia, Samaria e Galiléia. E para ir para a Galiléia, e é o destino de Jesus, ele está saindo da Judéia, que fica ao sul, ele está indo para a Galiléia. Então, para ele sair dali, ele passaria obrigatoriamente por Samaria. Caso contrário, ele teria que dar uma volta, que não seria lógico, né? Nem seria. A distância ficaria muito maior se ele atravessasse o rio Jordão, passasse para o lado de Decápolis e subisse. Não seria lógico e ele não teria realmente condições, seria uma viagem
imprópria e provavelmente ninguém conseguiria fazer esse tipo de viagem assim. Então ele obrigatoriamente ele passava por Samaria. No entanto, ele não seria obrigado a passar por Sicar, né, essa cidade que a gente vai ver aqui logo depois. Mas por que que Jesus sai aqui da Judéia? Por que que ele sai de Jerusalém? Porque o texto diz aqui no primeiro versículo, no segundo e no terceiro, de que Jesus, os seus discípulos estavam batizando, e o texto fala que Jesus não batizava, né? Mas a fama correu que era o batismo de Jesus. E Jesus resolveu sair dali por conta de que os fariseus acabaram se aproveitando desta situação para gerar uma briga, entre aspas, coloca essa expressão que eu coloquei aqui, briga, né? Essa disputa entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. E eles se aproveitaram disso daqui e falaram assim, ó, Jesus está batizando. E na verdade Jesus não estava batizando, né? O próprio Jesus. A gente não sabe exatamente por que Jesus não batizava as pessoas. Ele, a pessoa de Jesus, batizava. E os seus discípulos. Há possibilidades. E uma das possibilidades, assim, bem coerentes, era realmente o fato. Você imagina só alguém sendo batizado por Jesus. Esse alguém poderia arvorar a ideia de ser superior aos demais irmãos, porque ele próprio fora batizado pelo próprio Jesus. Então, se nos tempos de Paulo já havia disputas, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de não sei quem. Imagina só alguém dizendo assim, ó, o próprio Jesus me batizou. Imaginem só a, a briga ali, a situação que aquilo ia gerar, os ciúmes, né? Aquilo ali seria bastante complicado. E aí Jesus resolveu sair ali de Jerusalém por um tempo, porque as disputas entre os grupos estavam acirradas e os fariseus haviam se aproveitado disso. E vocês vão entender que Jesus vai encontrar aqui uma mulher, e essa mulher não tem nome, né? Essa é uma mulher samaritana, né? Interessante que o capítulo 4 ele está ali logo depois do 3. Eu sei que é óbvio isso aqui que eu estou dizendo. Mas olha só que interessante. O que que a gente tem no capítulo 3? No capítulo 3 a gente tem um homem chamado Nicodemos. Eu não sei se você sabe o que significa Nicodemos, mas Nicodemos é um nome de origem grega, né? E significa vitorioso do povo. Nico vem de Nike, né? Que significa vitória, né? E demos vem da palavra grega que significa povo. Então, Nicodemos é o vitorioso do povo. E a Bíblia diz que ele era um dos principais dentre os judeus. No capítulo 3 a gente tem Jesus se encontrando com um homem que tem nome e ele tinha sucesso. Era alguém bem sucedido. No capítulo 4 Jesus se encontra com uma mulher que não tem nome e que era reputada como uma pessoa é, de vida duvidosa. Não é interessante isso? Alguns pensam assim: ah, Jesus ele rejeitou os ricos e ele preferiu os pobres. Isso não é verdade. Jesus se encontra com um rico, Nicodemos, membro do Sinédrio, dos 71 homens mais poderosos de Israel. E depois ele se encontra com uma pessoa rejeitada, marginalizada. E quando eu falo marginalizada, entenda que está à margem da sociedade, né? É alguém que era rejeitada pelos seus pares, pelas iguais a ela. Tanto é que ela vai buscar água meio-dia no poço. Quem é que, em sã consciência, ia buscar água meio-dia? Nenhuma mulher fazia isso. As mulheres buscavam água logo cedo, quando o sol estava nascendo, para evitar justamente o calor do dia e para fazer provisão para ao longo do dia. Mas essa mulher vai buscar água no meio do dia. Ela não era uma pessoa, era uma persona non grata, né? Não era uma pessoa assim muito bem vista mesmo pela sociedade. Mas Jesus aqui não dá preferência para pobre, para rico, ele dá preferência para o ser humano, né? E ele vai em busca do humano, né? Capítulo 3 ele busca alguém bem sucedido, aliás, alguém bem sucedido o busca, né? É Nicodemos que toma a iniciativa de buscar a Jesus. Aqui é Jesus que tem a iniciativa de buscar a mulher. É interessante isso daqui, não? Vamos lá.
Vamos ler o texto aqui. Verso 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Veja, a província, ele precisava passar pela província, por essa macro-região chamada Samaria. No entanto, ele não era obrigado a entrar em Sicar, né? E o texto fala, verso 5: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta, meio-dia. O cômputo judaico tem essa característica aqui. Mas sexta hora é meio-dia. Momento em que o sol está a pino, que o sol está no meio do céu. É o momento mais quente do dia. Jesus está ali e ele se assenta junto ao poço e ele espera por uma ação de humanidade por parte de alguém. Samaritanos e judeus não se davam bem por questões teológicas, por questões de que os samaritanos acabaram se envolvendo em cultos pagãos e muitos deles se misturaram realmente etnicamente, né? Eles se envolveram em relações com outros povos. Mas o grande problema aqui se dá mais na questão teológica mesmo do que propriamente na questão étnica, né? Porque eles eram também israelitas, né? Os samaritanos. No entanto, eles tinham essa mistura e a mistura de culto também. Quando Esdras, nos dias de Esdras, né? Na reconstrução do templo de Jerusalém, os samaritanos desejaram participar da reconstrução e foram impedidos de reconstruírem. E a revelia, e por também se sentirem assim rejeitados pelos judeus que tinham voltado da Babilônia, acabaram construindo um templo para si no Monte Gerizim. Aqui, na verdade, o Poço de Jacó está num vale entre duas montanhas, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E eles construíram ali no Monte Gerizim um templo, que nos tempos de Jesus tinha sido já destruído. Tanto é por isso que a mulher vai querer discutir teologia com Jesus, né? Quando ela se vê apertada numa situação, quando Jesus começa a descortinar a vida dela diante dela e fazer uma leitura, ter um raio-x de quem era aquela mulher, uma vida em pecado, e ela vivia em pecado mesmo, ela tinha tido 5 maridos e o que ela tinha não era dela, então ela tinha uma vida desregrada. E aí, quando Jesus descortina isso diante dela, ela foge, né? Ela vai discutir teologia. A gente já vai para esse caminho aqui. Mas Jesus chega aqui na cidade chamada Sicar, né? E que fica perto, relativamente perto de Siquém, né? E aí o verso 7 diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. E curioso aqui, para os rabinos, para os fariseus, né, havia uma proibição. Eles não poderiam ter diálogo com os samaritanos. Judeus e samaritanos não deveriam ter diálogo, mas eles poderiam ter comércio. Se fosse para vender ou comprar, estava autorizado. Mas eles não podiam nem sequer oferecer água. Presta atenção nisso aqui. Pão e água era proibido esse tipo de oferta. Mas, pastor, eu sempre ouvi que a água não era uma coisa que não se negava. Veja, presta atenção no que eu disse. Oferecer. Aquela mulher jamais ofereceria água a Jesus. Jesus teve que pedir. Sabe por quê? Porque o pedido não podia ser negado. Mas ela gentilmente, voluntariamente oferecer a água, isso não aconteceria. O pedido de Jesus foi uma evidência de que aquele que estava a falar com ela, ou que estaria, a gente vai ler aqui, era alguém
digno de confiança. Porque ele, sendo judeu, pedir água era sinal de que ele estava numa situação realmente em que ela podia confiar nele. Ele não ia aprontar, ele não ia fazer nada contra ela. Ela poderia atender ao pedido dele, mas ela jamais poderia voluntariamente oferecer. Porque entre eles havia esse acordo velado de que a oferta, mesmo que seja de água ou de pão, era desaconselhada. E aí, o verso 7 continua, a gente lê aqui: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Uau, que coisa, hein? Se Jesus não tivesse existido, nós não teríamos como tê-lo inventado. A abordagem de Jesus é favorável para começar um diálogo com aquela mulher. Ele fala, ele chega pedindo. Aquela mulher jamais ofereceria água para ele, mas ele chega pedindo água. E aí ele fala assim, como? Ela fala, como você sendo judeu? Olha, ela já rotula, ela já classifica. Às vezes a gente pensa que o preconceito, né, está sempre do lado daqueles que são considerados opressores, né? Mas o preconceito muitas vezes está também do lado daquele que é oprimido. Ela chega para Jesus e ela, num ar preconceituoso mesmo, como você, sendo um judeu, pede de beber água a mim? Né? Como você faz isso? Você é judeu, eu sou samaritana, você é homem, eu sou mulher, a gente está em público. Já percebeu que situação que está acontecendo aqui? Jesus está conversando com uma mulher samaritana, de vida duvidosa, em público. Jesus não está preocupado com a reputação dele. Claro, veja, Jesus quer alcançar a todos. E Jesus não é um revolucionário, Jesus não é alguém que faz uma insurreição, não é alguém que vem aqui para romper com os padrões, não é nada disso. Jesus quer alcançar as pessoas para salvação, e é isso que ele faz com essa mulher. Ele encontra ali, ele percebe um solo fértil para poder semear a palavra do evangelho. E é de fato isso que ele encontra nessa mulher, rejeitada pelos seus pares. Ela vai ao meio-dia buscar água, porque ela tinha vida duvidosa mesmo. Aliás, duvidosa, eu estou sendo gentil aqui. Todo mundo sabia a vida dessa mulher. E Jesus, aquele desconhecido, vai depois revelar a vida dela diante dela. E o texto diz aqui que Jesus fala assim: olha, se você soubesse com quem você está falando, e aqui não é carteirada. Jesus não está dando nenhuma carteirada aqui. Ele simplesmente está. É o clamor do coração de Cristo. Ah, se você soubesse quem eu sou. É isso que ele está dizendo. Você pediria água para mim e eu lhe daria água viva. Água viva. Olha o contraste. Lembra que eu disse para vocês que eu disse que Jesus transforma, ele pega a água e transforma em vinho, e o responsável, o encarregado da festa, ele diz assim: esse vinho é melhor, é bom. Ele fala, o bom vinho, na verdade, bom vinho ali é vinho superior. É o vinho superior, comparado ao anterior, que era inferior. Superior e inferior. Aí Jesus está na conversa com Nicodemos, ele fala de nascimento do alto. Nascimento sobrenatural em contraste com o nascimento natural. E aqui Jesus está falando de água viva em comparação com a água mineral, a água daquele poço. Olha que interessante. O Evangelho de João está trabalhando realmente a ideia de que Jesus vem construir uma nova raça. Jesus vem realizar uma nova criação. Ele vem fazer um novo humano. Ele vem realizar
a transformação do homem para uma nova criatura. Olha que coisa bonita. Aqui o elemento, a água do poço de Jacó em contraste com a água viva que Jesus tem para oferecer. Verso 10 assim, verso 11 assim, respondeu ela: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Olha como é que essa mulher começa a conversa com Jesus. Ela fala assim: você é um judeu. Aí, de repente, ela percebe que ele não era alguém normal. Normal no sentido assim, que ele não era um judeu comum. E ela fala assim: você por acaso é maior do que Jacó? Ela compara, e veja, essa comparação é bastante digna que essa mulher faz, porque Jacó era o herói para os samaritanos. Jacó era o suprassumo que havia ali. Ele tinha deixado o poço. E ela fala para Jesus assim: você é maior do que Jacó? Olha só, presta atenção no diálogo. Judeu, depois Jacó. Ela vai que meio que promovendo Jesus aqui, durante a conversa. Vamos continuar aqui a leitura do texto. Verso 13: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que coisa incrível! Água viva que vai jorrar como uma fonte. Jesus aqui está mostrando para essa mulher que o verdadeiro discípulo nasce missionário no reino de Deus. Quem recebe da água viva não tem como represar essa água, ela jorra como uma fonte. O discípulo não é uma represa que retém, mas ele é uma fonte que jorra. Que coisa incrível! Que graça maravilhosa! Gente, olha, Jesus é demais. Jesus é incrível, tremendo, incrível no sentido de exclamação mesmo. Olha, é fantástico. É extraordinária a pessoa de Jesus. Ele chega numa conversa improvável. Ele chega e ele começa a transformar a vida daquela mulher. E ele fala assim: ó, quem beber desta água será como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aí Jesus vê a oportunidade e abruptamente Jesus muda o discurso dele. Ele fala assim: chama o teu marido. O verso seguinte diz só, verso 16: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus, ele quer tocar o dedo na ferida. E Jesus põe o dedo na ferida não é para cutucar, não é para causar mais dor, não é para causar mais sofrimento, mas Jesus põe o dedo na ferida para trazer cura. Aquela mulher estava ali naquele poço por causa da vida pregressa que ela tinha. Ela estava naquele poço justamente porque ela não tinha marido e ao mesmo tempo tinha um marido que não era marido. Jesus põe o dedo na ferida porque justamente aquela mulher estava ali por ser uma persona non grata, por ser alguém que a sociedade, os seus pares ali, samaritanos, rejeitavam. Eu imagino que nenhum marido queria que a sua esposa andasse com aquela mulher. E Jesus, ele descortina diante dela toda a sua vida, depois da declaração que ela dá no verso 17, ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Veja, repito, Jesus põe o dedo na ferida, não é para causar mais dor. Jesus põe o dedo na ferida, é para trazer cura. E ninguém gosta de ter a vida descortinada. Ninguém gosta de ter a vida sendo discutida por um estranho, ou mesmo que seja por alguém próximo.
E aquela mulher, tentando mudar a direção da conversa, começa a discutir, ou querer discutir, teologia com Jesus. E ela fala no verso 19: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Olha só, a mulher chega para Jesus e fala assim: Você é judeu, é por acaso você maior que Jacó? E ela chega aqui e fala assim: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e ela dá essa declaração porque Jesus descobre a vida dela. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. São 11 horas e 4 minutos. Nós vamos continuar este culto na próxima quarta-feira e nós vamos ver os desdobramentos dessa conversa que Jesus teve com essa mulher. Jesus chega para essa mulher, muda a vida dela por completo. Irmãos, ela deixa o cântaro, ela tinha ido buscar água, a coisa mais preciosa. No Antigo Oriente Médio, a água era chamada de o dom de Deus. De o dom de Deus. Ela deixa aquilo que ela tinha vindo buscar, porque ela tinha encontrado uma coisa superior. Ela deixa a água do poço de Jacó, porque a água viva tinha tomado conta, tinha saciado a sede dela e já estava jorrando como uma fonte. Aquela mulher não conseguiu reter aquilo que ela tinha recebido. E ela foi contar de Jesus para os homens da cidade. Perceba bem, aquela mulher foi falar de Jesus com os homens da cidade. Uma ousadia tomou conta daquela mulher, uma ousadia santa tomou conta daquela mulher e ela foi ter com os homens daquela cidade para falar de Jesus com eles. Primeiro, ela chega e ela fala: Como sendo tu um judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? És tu maior do que Jacó? Vejo que és profeta. E aquela mulher conclui aquele diálogo com Jesus. E ela chega para os homens daquela cidade e ela fala, ela depois de ouvir a declaração de Jesus, porque Jesus se revela como Messias, ele fala: Eu sou o Messias. Jesus não tinha feito isso com os judeus, Jesus não tinha feito isso com os fariseus, mas Jesus encontra um solo fértil para semear a semente, com uma samaritana. Na manhã desse sábado, 11h06 da manhã, para quem é que eu estou falando? Será que eu estou falando para um coração que é um solo fértil, que está disposto a receber Jesus como o Salvador do mundo, como o Messias? Ou eu estou falando para alguém que está com o coração tão travado que não há espaço, não há abertura na vida para Jesus? Eu espero que você possa permitir
se permitir ter essa conversa com Jesus. Sabe por quê? Porque 2000 anos depois, ele continua assentado no poço de Jacó. E em um momento ou outro, ele vai esperar pela sua chegada. E meu amigo, a Bíblia é um livro muito perigoso. É um livro perigoso de ser lido. E a igreja é uma comunidade perigosa de se juntar. Porque através da leitura da Bíblia, nós somos transformados. Se você não quer ser transformado, se você não quer ser modificado, não leia a Bíblia. Não se aproxime de Jesus. Não dê espaço para ele, porque se você der espaço para ele, ele vai mudar a sua vida. Eu queria fazer uma oração para a gente concluir. E a gente vai continuar esse estudo na próxima quarta-feira. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Querido Deus, são quase 11h10 da manhã de um sábado ensolarado e agradável. A gente ouve o canto dos pássaros, a gente ouve o barulho na rua, a gente ouve as pessoas se movimentando de um lado para outro, mas nós queremos parar neste momento aqui, nós paramos neste momento para ouvir a voz do Senhor. Fala conosco. Estamos nos aproximando do poço de Jacó e temos sede. Que o Senhor nos dê água viva, que esta água seja um elemento a jorrar, que nós não sejamos uma represa, mas que nós possamos nascer no reino de Deus como missionários, nascer no reino de Deus como pessoas preocupadas em levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Fica com Deus. Um beijo.